Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num tema, essencial para a segurança de qualquer construção, né? Como é que a gente classifica as edificações para segurança contra incêndio aqui em São Paulo? Oi, pois é um assunto super importante. Principalmente agora, né? Com o novo Regulamento de Segurança contra Incêndios, o Decreto 69.118, de 2024. A ideia aqui é entender aqueles 3 critérios principais que vão definir as medidas de segurança, certo? Exato. O Regulamento de São Paulo foca em 3 pontos-chave para saber o nível de proteção que o prédio precisa. Basicamente, a ocupação, ou seja, para que serve o prédio, a altura dele e, claro, a carga de incêndio. Perfeito. Vamos começar então pela ocupação. O que seria isso, exatamente? Bom, é a atividade principal do edifício, né? O uso. O regulamento tem até uma tabela lá no anexo que agrupa esses usos. Fica mais fácil de visualizar. Ah, legal. Por exemplo? Por exemplo, o grupo A é o residencial. Aí entra desde uma casa simples, que eles chamam de A1, até os prédios de apartamentos, o A2. Entendi. Casas e apartamentos. E para comércio? Aí já é o grupo C, comercial. E tem uma variedade grande também. Desde, uma lojinha de louças com baixa carga de incêndio, que seria C1, até um shopping center grande, C3. Nossa, bem diferente mesmo. E tem o grupo F, que é o de reunião de público. Esse é super diverso. Pensa só, museu, igreja, teatro, até boate. Cada um tem uma classificaçãozinha lá dentro. F1, F2, F5, F11. Imagino. E ainda tem outros, né? Indústria, depósito. Isso, grupo I para indústria, J para depósito. Esses são muito ligados à carga de incêndio, ao risco mesmo. E tem educacional E, serviço de saúde H, serviço automotivo G, enfim, vários. Tá, mas e quando o prédio mistura tudo? Tipo, tem loja no térreo e apartamento em cima. Como fica? Ótima pergunta. Essa é a famosa ocupação mista. A regra geral, que está lá no artigo 24, é aplicar as medidas mais rigorosas considerando todos os usos do prédio. Ah, então pega pelo mais complicado, digamos assim. Isso. Mas atenção, se tiver uma boa compartimentação, ou seja, barreiras físicas que isolem bem as áreas, aí sim é possível tratar cada uso com as suas exigências específicas. Pode ser mais vantajoso, né? Ah, entendi. A compartimentação pode ser uma saída interessante. E se uma dessas atividades for bem pequena? Uma lojinha de nada num prédio gigante de escritórios, por exemplo? Bom, aí entra outra questão, a diferença entre a ocupação predominante e a subsidiária. Se essa área secundária for pequena, a norma define uns limites, tipo não passar de 750 metros quadrados em prédios até 7.500 metros quadrados ou 10% da área total nos maiores. Aí, nesse caso, as exigências seguem as da atividade principal, a predominante. Simplifica um pouco, então. Exato. E só para fechar esse ponto, se aparecer um uso muito novo, muito específico, que não está listado, ele precisa ser analisado caso a caso. Quem faz isso é o Serviço de Segurança contra Incêndio, lá dos bombeiros, ou através de um parecer técnico. Entendido. Bom, vamos para o segundo critério, a altura. Por que a altura é tão crucial assim? Olha, a altura complica tudo em um incêndio, né? A evacuação das pessoas fica mais difícil, o acesso dos bombeiros também. Por isso o regulamento classifica. Tem a edificação térrea, que é só um pavimento. Certo. Aí vem a baixa, até 6 metros. A média, que vai de 12 a 23 metros. A mediamente alta, de 23 a 30. E a alta, acima de 30 metros. E como é que se mede essa altura para valer, para segurança? Do chão até o topo, não exatamente. A medida oficial é do piso mais baixo que é ocupado, sabe? Onde tem gente usando, até o piso do último pavimento. Não é a altura total da fachada, necessariamente. Interessante. Então não é do nível da rua para o último andar sempre. Não. E tem mais detalhe aí. Ah, é? O que mais? Tem coisas que não entram nessa conta da altura para classificação. Por exemplo, subsolos, que são só garagem ou área técnica, geralmente ficam fora. Ou o primeiro subsolo, mesmo com outro uso, se a área for pequena. Ah.
E lá em cima também, áticos, casa de máquinas, aqueles reservatórios de água, barrilhetes e até mezaninos, se eles não ocuparem uma área muito grande do andar onde estão. Entendi. A lógica é focar onde as pessoas ficam mais tempo, né? Onde o risco de evacuação é maior. Exatamente essa é a ideia. Focar nas áreas de permanência principal. Faz sentido. Vamos então para o terceiro e último critério. Carga de incêndio. O que é isso, traduzindo? Carga de incêndio. De forma simples, é quanto combustível tem dentro de um espaço. É a soma da energia que seria liberada se tudo que pode queimar ali dentro queimasse. Móveis, estoque, revestimento, tudo. Entendi. É o potencial de alimentar o fogo. Isso. E é medida em megajoules por metro quadrado, o tal do MJM ao quadrado. Quanto maior o valor, maior o potencial de risco. E como se classifica isso? Tem níveis? Tem sim. A tabela 3 do anexo A define 3 níveis. Risco baixo, que vai até 300 mjm², risco médio entre 300 e 1.200 e risco alto acima de 1.200 mjm². Certo. Baixo, médio e alto. Mas aqui tem um ponto de atenção muito importante. Qual? O próprio regulamento avisa, numa nota lá na tabela. Essa classificação de risco pela carga de incêndio não serve para definir risco de atividade econômica para outros fins, como licenciamento simplificado, sabe? Ah, boa dica! São coisas separadas. Risco de incêndio é uma coisa, risco da atividade para outras licenças é outra. Exatamente. É fundamental não confundir. Perfeito. Então, fechando o ciclo, temos a ocupação, a altura e a carga de incêndio. Como esses três juntos definem o que precisa ser feito no prédio? Eles são a base de tudo. É a combinação dessas três classificações que vai dizer quais medidas de segurança são obrigatórias para aquele prédio específico. Aí a gente está falando de tudo. Tamanho e tipo de saídas de emergência, quantidade de extintores, se precisa de hidrantes, de alarme, de sprinklers, aqueles chuveirinhos automáticos, né? Isso, controle de fumaça, sinalização, enfim, uma lista grande. Tudo isso está detalhado nas tabelas do regulamento e principalmente nas instruções técnicas, as famosas ITs. As ITs, claro, que detalham como fazer cada coisa. Exatamente. As ITs são as normas técnicas que dizem como projetar, instalar e manter cada sistema desse. O objetivo final é ter uma proteção que seja adequada, proporcional ao risco real daquela construção. Nem mais nem menos. Perfeito. Então, para recapitular rapidamente, a gente classifica pelo uso, que é a ocupação, pela altura e pela quantidade de material combustível, a carga de incêndio. Entender isso é a chave para a segurança. Sem dúvida nenhuma. É a base para qualquer projeto de segurança contra incêndio. E sabe, fica aqui uma reflexão pra gente. Manda. A gente está vendo tanta mudança, né? Novos materiais de construção aparecendo, formas diferentes de usar os espaços. Pensa no home office misturado com residência, nos co-livings enormes. Será que essas mudanças não vão exigir que a gente revise essas classificações com mais frequência no futuro? Para garantir que o regulamento continue acompanhando os riscos de verdade e protegendo todo mundo? Excelente ponto. Uma questão muito pertinente para a gente continuar pensando. Bom, agradecemos muito a atenção de quem nos ouviu hoje nessa exploração. Continue acompanhando nossas discussões sobre segurança e normas. Até a próxima!